대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거구나. 아들아, 네가 자랑스럽다. Olá! Hoje eu vou falar sobre um filme bastante polêmico que fez muito sucesso. O sul-coreano Parasita, de 2019, vencedor de muitos prêmios. Mas onde reside o encanto de Parasita? Quem é o parasita do título? No primeiro momento, nós podemos pensar que as classes sociais menos abastadas são os parasitas, que aplicam golpes e se aproveitam da ingenuidade das pessoas mais ricas para garantirem a sobrevivência. Por outro lado, fazendo uma leitura mais atenta, nós podemos pensar que tanto os pobres quanto os ricos são os parasitas, porque uma classe depende da outra. Se por um lado os mais pobres precisam do dinheiro dos mais ricos, os mais ricos também precisam dos serviços prestados pelos mais pobres. Muitas vezes as pessoas ricas lançam mão do seu dinheiro para se livrarem de tarefas importantes, porém indesejáveis. Tarefas que envolvem os cuidados com a casa e a criação dos filhos. Parasita apresenta uma tese muito interessante, questionável, mas muito interessante. Quando o personagem do pai da família pobre diz que a patroa é rica, mas apesar disso é uma boa pessoa, a esposa dele não concorda com o ponto de vista do marido. Ela diz que a patroa é boa por ser rica. Se ela não fosse rica, não seria boa. Mais uma vez eu digo, é bem questionável essa tese, mas é bem interessante. Vale a pena pensar a respeito dela. Parasita, além de criticar a sociedade, além de ser uma crítica social bastante feroz, apresenta também um viés psicológico, apresenta um viés psicanalítico. É possível fazer uma leitura psicanalítica de Parasita. Para Freud, a casa era a representação do corpo humano, e portas, janelas, chaminés, enfim, entradas e saídas eram representações dos orifícios do corpo humano. E praticamente todo o filme acontece dentro de casa, na casa dos ricos, no porão da casa dos ricos e na casa dos pobres. Então, a presença da casa está sempre marcando a questão da sexualidade. E a casa dos ricos é espaçosa, é luminosa, o porão já é escuro, parece sufocante, parece úmido. A casa dos pobres também parece um espaço sufocante. Então, me parece que eles estabelecem uma espécie de metáfora, com as relações humanas, com a sexualidade. Enquanto as relações são mais superficiais, tudo parece muito leve, claro, bonito. Conforme nós vamos nos aproximando, nós vamos ficando mais íntimos, as questões parecem mais dolorosas, mais complexas, né? Outra coisa bem interessante que o filme apresenta é a questão da alimentação e da sexualidade. Não importa se você é rico ou pobre, todos nós somos um pouquinho selvagens quando o assunto é comer ou quando o assunto é fazer sexo. Inclusive tem uma cena bem interessante com a dona da casa, que ela devora uma travessa enorme, cheia de comida. Ela oferece a comida para o filho e para o marido. Os dois recusam e ela se esquece de oferecer o prato para a filha, o que mostra o caráter bem freudiano do filme. E ela come muito depressa, com muita ansiedade, o que é muito natural quando as pessoas ficam angustiadas, E não importa que ela seja rica e educada e sofisticada, Quando a gente fala de alimentação, todos nós somos um pouquinho problemáticos, ou muito problemáticos. E existe uma cena de sexo bem cômica envolvendo o casal rico, que mostra também que no campo da sexualidade todos nós somos um pouquinho pervertidos, todos nós temos fantasias bem bizarras, É tudo aquilo que dava nojo para eles no dia a dia, na hora do sexo acaba virando um estimulante. Eles acabam se excitando com aquilo que normalmente os enoja, Parasita tem um toque de Tarantino, mais pro final, na cena da festa. O cineasta de Parasita é um grande admirador do Tarantino e do Martin Scorsese. Do Tarantino ele pegou essa violência estilizada, e do Scorsese ele pegou essa questão mesmo do poder, o poder por meio do dinheiro. Por meio do dinheiro as pessoas vão demarcando os seus territórios. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar, na família pobre, a que parece menos empática é a filha. Ela
é praticamente uma psicopata. Praticamente não, pode-se dizer que ela é uma psicopata. O pai parece a figura mais doce, que demonstra mais remorso, mais arrependimento. No entanto, é justamente o pai que comete um crime brutal. Mas no final do filme, né? Isso mostra o quê? Que ele foi aguentando muitas humilhações, né? E de repente foi a gota d'água, né? Aconteceu a gota d'água e ele cometeu aquele crime brutal contra o dono da casa que queria ajudar a família dele. Tá? Mas qual foi a gota d'água? Foi quando ele se viu obrigado a participar da recreação, da festa do filho do dono da casa, porque ele estava recebendo para fazer aquele trabalho, né? Então ele já estava meio esgotado. E aquela cena, aquela situação foi realmente a gota d'água. Olha que interessante, né? A pessoa que parecia mais empática foi justamente a pessoa da família, né? Que parecia mais empática foi justamente essa pessoa que cometeu o pior crime, né? Isso mostra como nós vamos reprimindo coisas dentro da gente. Quando a gente reprime muita coisa, quando a gente não tem válvulas de escape, é muito comum nós fazermos coisas muito graves, né? O mesmo a gente pode deduzir da cena de sexo do casal rico, né? Eles reprimem tantas coisas, os ricos reprimem tantas coisas, querem higienizar a vida de uma forma tão profunda que na hora que eles vão para o campo da sexualidade, eles ficam muito mais pervertidos do que deveriam ficar, né? Porque no resto do tempo eles tentam higienizar tudo, tá? Olha, eu vou ficando por aqui hoje, mas por favor, aguardem o próximo vídeo. 그 집 사모님이 뭐랄까. 아버지, 계획이 뭐예요?